Fala, aluno Microcamp! Tudo bom com você? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. E vamos iniciar mais uma palestra voltada aí à área de tecnologia. Especificamente, vamos trabalhar com uma ferramenta já utilizada em vídeos anteriores, mas a gente vem aprimorando ao longo das palestras, né? Quero até fazer um parênteses logo no início, antes de comentar um pouco sobre o nosso conteúdo de hoje. Mas nesse final de semana, chegamos aí à margem de mais de 200 palestras disponibilizadas gratuitamente dentro da plataforma da Microcamp. Ou seja, se você curtir a página do Facebook da Microcamp, entrar lá na opção de vídeos, você vai encontrar gratuitamente diversos conteúdos de diversas áreas de tecnologia e idiomas. Então lá você encontra conteúdo de informática, você vai encontrar conteúdo de games, você vai encontrar conteúdo de inglês, né, que é um dos principais idiomas e hoje extremamente necessário no mercado de trabalho, e também palestras voltadas ao desenvolvimento comportamental, profissional, mercado de trabalho em geral, enfim, conteúdo vasto, de qualidade, para que você possa consumir aí na tranquilidade da sua casa. E o mais importante, seja uma pessoa também de multiplicação de boas informações. O que eu quero dizer com isso? Se você que não é aluno Microcamp está acompanhando esses vídeos, compartilhe com outras pessoas e vice-versa. Se você, aluno Microcamp, está assistindo esse conteúdo, compartilhe com pessoas do seu vínculo social, com outras pessoas que têm interesse em se desenvolver. Isso é muito importante e você vai estar ajudando o próximo, ok? Então, fique ligado e consuma esses conteúdos aí que eu tenho certeza que vai ajudar bastante a você se desenvolver. Bom, recado dado, vamos lá. Qual que é o objetivo da palestra de hoje? A palestra de hoje falaremos sobre a construção de um escudo de futebol. Claro que aqui eu não quero puxar a sardinha nem para um lado nem para o outro, tá? Por exemplo, Jonas, você está falando de futebol porque você gosta de futebol. Gosto de futebol, sim. Porém, as técnicas que a gente vai estar utilizando não são direcionadas apenas a um escudo de futebol. Você pode utilizar todas essas ferramentas para criar outros escudos para outros esportes também. Como eu citei, né, que eu falei que eu gosto de futebol, mas eu gosto de beisebol, eu gosto de basquete, enfim. Eu sou um grande admirador do esporte no geral. Enfim, deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui. Olha só que interessante. Cai justamente no que eu estava explicando agora. Nós podemos desenvolver, através das práticas da palestra de hoje, um logotipo para um time de futebol, de vôlei, de basquete, de beisebol, enfim, não importa qual seja o esporte, mas eu tenho certeza que vai trazer um resultado muito atrativo e você pode, inclusive, imagine que legal, na sua cidade, no seu bairro, você propor lá para o time da sua cidade, do seu bairro, desenvolver o logotipo deles. Se eles não têm ainda, só tem um nome, imagine que legal, né? Criar ali um escudo e aí depois aquilo ali virar até um uniforme, então seria muito massa, não é verdade? Pois bem, então vamos deixar de papo e vamos direto para a prática, vamos direto para o Photoshop para a gente iniciar os nossos trabalhos. Muito bem, dentro do Photoshop a gente vai criar um fundo padrão, tá? Uma tela simplesmente ali para a gente poder trabalhar com o desenvolvimento do escudo. Então não tem um tamanho de página específico, tudo bem? Vamos entrar aqui então em Arquivo, Novo, vamos criar um novo documento. Eu vou criar já com o padrão Web, perfeito? E vou colocar um tamanho Full HD, que já vem aqui como pré-definição, que é 1920 por 1080. Aí eu vou colocar o título aqui como escudo de time, deu um delay aí, né? Escudo de time. Aí eu vou deixar o padrão, 1920 de largura por 1080 de altura. Vou remover a opção de prancheta, porque não tem necessidade de trabalhar com esse tipo de recurso. Do restante não precisamos fazer alteração nenhuma, perfeito? Vou clicar então em criar, e aí ele vai trazer para nós aqui a nossa página. Relembrando, né, dos atalhos básicos do Photoshop, nós trabalhamos aqui com o Alt e o Scroll, né? O Alt é a rodinha do mouse para nível de zoom, e quando você tiver um nível de zoom aplicado, você mantém a barra de espaço pressionada e clica e arrasta o mouse para você dar aquele drag, né? Você ir arrastando e você ir se posicionando dentro daquela área. E, por fim, o Ctrl 0, né? Que daí você consegue encaixar perfeitamente o tamanho do seu
da sua folha, né, da sua área de trabalho dentro ali do Photoshop. Eu sempre trabalho um pouquinho menos reduzido para conseguir ter uma visão um pouco mais aprimorada. Perfeito? Na página em si, a gente não vai mexer em nada, a gente vai mexer a partir dela. E o que nós vamos trabalhar? Uma coisa muito legal, nós vamos trabalhar basicamente com ferramentas de formas, tá? Isso daí que é legal, a gente vai criar do zero dentro do Photoshop e, inclusive, eu quero deixar aqui até uma sugestão. Os recursos que a gente vai estar utilizando aqui, essas formas e tal, pode ser utilizado no Illustrator também. E aqui fica uma sugestão para você praticar no Illustrator, ou se você tiver interesse de assistir um conteúdo do tipo, Jonas, faz um logotipo no Illustrator, né? Já que você citou. Coloca nas sugestões aí, coloca nos comentários, que com certeza eu posso preparar um conteúdo desse e estar colocando para vocês aí numa próxima palestra. Beleza? Mas vamos dar sequência aqui. Eu vou pegar então a ferramenta retângulo. Pegando a ferramenta retângulo, eu vou criar um retângulo de um tamanho qualquer, não estou me preocupando com o tamanho, beleza? Fiz ali um retângulo simples. Importante, quando a gente abre o Photoshop, é muito importante você pressionar a letra D do teclado, porque daí você reseta as cores. Por isso que meu retângulo aqui está preto, né? Porque as cores base do Photoshop é justamente preto e branco, beleza? Mas claro que a gente vai substituir essas cores já já. Vamos lá, o que eu vou estar fazendo agora é centralizando ele perfeitamente ao centro da nossa folha. Como que a gente pode fazer isso sendo que eu tenho um elemento só? Observa nas camadas que a gente pode fazer o seguinte, eu posso pegar esse retângulo, segurar o Ctrl e pegar as duas camadas aqui, a camada do retângulo e a camada do plano de fundo. Pego as duas ao mesmo tempo. Pegando as duas ao mesmo tempo, ou seja, duas camadas, dois elementos, automaticamente o Photoshop libera para nós aqui em cima, ó, nessa barrinha, ferramentas de seleção e de alinhamento, né? Então eu posso colocar aqui, ó, alinhar centro horizontal e alinhar centro vertical e automaticamente ele traz aqui para o centro. Beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, vou criar uma régua perfeitamente ao centro também aqui da nossa área de trabalho. Aí tem duas formas de fazer isso, tá? Eu posso simplesmente vir aqui na nossa régua, que a minha já está sendo exibida, mas o atalho é Ctrl R, tá? Vou até mostrar, ó. Ctrl R eu tirei, Ctrl R apareceu, tá vendo? Ó? Ela está visível aqui, ó. Aí eu posso puxar essa régua para cá, ó. E vocês vão perceber que quando eu paro o mouse aqui, ó, automaticamente ela dá, parece que um grude, né? Ela gruda ali naquela área e aí automaticamente ela fica central. Beleza, mas vamos dizer que eu não soubesse disso, não soubesse da régua, ou não soubesse que eu tenho como arrastar. Beleza, eu vou tirar aqui, ó, eu vou arrastar para fora. Então, como que seria a segunda forma? A segunda forma seria da seguinte maneira, ó. Se nós acessarmos aqui o menu Visualizar, em Visualizar eu posso clicar aqui em Nova Guia, né? Nessa nova guia ele vai perguntar para mim se eu quero criar ela no sentido da horizontal, né, ou vertical. No caso eu quero vertical, como eu mostrei anteriormente. E qual vai ser a posição? A posição eu não preciso colocar em pixels, por mais que meu documento esteja em pixel, é só a gente pensar. Se eu quero que ele fique na metade, qual que é a metade em porcentagem? 50, né? 50% é a metade de um todo. Então, se eu colocar aqui, ó, 50% e clicar em OK, automaticamente também ele já cria a régua ali, a guia, né? Melhor dizendo, centralizada. Beleza? Essa régua é só para nos facilitar em alguns ajustes que nós vamos fazer na sequência. Antes, além de ter criado essa guia, nós vamos acessar de novo aqui o menu Visualizar. E no menu Visualizar a gente vai bloquear. Esse atalho, eu sempre esqueço ele, mas é interessante a gente ver pelo menu, né? Ó, Visualizar, bloquear guias. Alt, Ctrl, ponto e vírgula. Se você pressionar Alt, Ctrl, ponto e vírgula, ou entrar no menu Visualizar, bloquear guias, você bloqueia ela. Por quê? Não tem perigo de você arrastar e tirar ela de posição. Então eu vou clicar aqui para bloquear. E agora perceba, ó, eu não consigo nem arrastar mais ela. Fechou? Beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui também é trocar essa cor, não vai ficar mais preta. Então, acessando aqui a opção de propriedades, deixa eu abrir aqui onde estão as propriedades do meu objeto. Então, está aqui. Lembra que todo painel que você tiver necessidade de abrir, que nem eu estou no painel propriedades. Todo e qualquer painel você entra no menu janela. Menu janela você encontra todos os painéis. Está vendo aqui, ó, propriedades. Ela já está habilitada porque eu já estou clicando nela ali, ó. Tudo bem? Bom, vamos lá. Em propriedades, eu clicando aqui, eu posso escolher alguma cor que eu já usei ou criar uma cor nova.
Enfim, eu vou até escolher já essa corzinha que eu tenho aqui, ó, que eu gostei, que eu tinha feito já até um test drive antes de ter feito aí um logo meio rosa, né? Mas, enfim, fique à vontade, você pode escolher a cor que você quiser, beleza? Então eu posso escolher por aqui ou eu posso clicar aqui, que daí eu entro na opção do seletor de cor, né? No identificador, e aí eu poderia escolher a cor aqui que eu quisesse, tudo bem? Então fique à vontade quanto a isso, não precisa ser a mesma cor. Beleza, feito isso, eu vou fazer umas alterações. Eu quero criar um ponto aqui e um ponto aqui embaixo, 2 pontos intermediários. Para criar esses pontos, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui na ferramenta caneta, eu tenho a opção de adicionar ponto de ancoragem. Eu vou pegar essa ferramenta, que é uma caneta com um sinalzinho de mais. Então eu clico nela, aí eu venho bem aqui no meio, ó, quase na direção, vou até ampliar um pouquinho o zoom para ficar mais visível para vocês, ó. E eu clico bem lá no comecinho, ó. Dei um clique lá, venho aqui embaixo, dou um clique também. Então, o que que eu fiz? Eu adicionei esses 2 pontos, foram adicionados esses 2 pontos. E aí, o que que eu tenho que fazer na sequência? Perceba que esse segundo ponto aqui, por exemplo, ó, quando ele foi adicionado, ele adicionou, eu vou até puxar aqui, ó, vou voltar na opção ferramenta de caneta, tá? Se eu segurar o Alt e puxar ele para baixo, olha o que acontece. Eu posso acabar desconfigurando esse item, né? Então eu vou segurar o Alt e vou clicar uma vez só em cima do ponto. Quando eu seguro o Alt e clico em cima daquele ponto que eu fiz, olha só que legal, eu posso segurar o clique, opa, deixa eu voltar aqui que eu não estava no correto. Eu posso segurar o clique e puxar para baixo aqui, ó. Espera aí que ele não está indo. Deixa eu pegar a ferramenta, vou modificar, em vez de usar a ferramenta caneta, eu vou usar a ferramenta de seleção direta, tá? A ferramenta de seleção direta, olha só, agora ele vai vir para baixo bonitinho. E aí uma dica também, ó, utiliza o Shift, porque está vendo que ele não sai da posição, ó? Então eu estou puxando ele um pouquinho para baixo, beleza? Então, depois que você fez o ponto com a ferramenta caneta, você vem para a ferramenta de seleção direta, que é a setinha branca, e aí você consegue clicar e puxar esse pontinho para baixo, beleza? Aí eu já fiz essa inclinação. No pontinho de cima, qual que vai ser o objetivo? Vai ser clicar naquele ponto. Vamos lá. Vou pegar ele aqui, né? Opa, aí. Vou pegar ele aqui e vou puxar ele para cima. Só que nesse eu não vou segurar o Alt, vou só segurar o Shift e puxar ele para cima para manter aquela curvatura. Então, qual foi a diferença do de baixo para o de cima? O de baixo eu segurei o Alt e dei um clique, que é para ele cortar justamente essas alças, né? Cancelar essas alças e o ponto vir reto, tá? Vir seco. No caso de cima, eu não pressionei o Alt, eu simplesmente segurei o Shift e levei o ponto para cima, onde automaticamente ele já traz as alças que já existiam nele. Beleza? Então, criei este design aqui, ó. Aí, claro, se você quiser puxar um pouquinho mais para cima um pouquinho mais para baixo o outro, fique à vontade, tá? Eu fiz esse design para ficar em cima mais curvado e embaixo mais fechadinho, beleza? Depois disso, nós temos aqui então o nosso primeiro retângulo, né, que seria a base do escudo, tudo bem? Aí o que nós vamos fazer? Eu vou duplicar esse retângulo. Para duplicar é rápido, Ctrl J. Ctrl J ele duplica e coloca o nome de retângulo 1 cópia. Na minha opinião, que fica muito mais fácil, é sempre ir mudando os nomes para você não se confundir, tá? Então o que eu vou fazer? Vou dar 2 cliques ali em cima e eu troco o nome para retângulo 2. Então eu sei que eu tenho retângulo 1 e eu sei que eu tenho retângulo 2, tá? Opa, ele acabou fazendo um retângulo só da parte de baixo. Perdão, deixa eu voltar. Vamos lá novamente, ó. Beleza, Ctrl J. E agora sim, então, retângulo 2. Legal, então posso tirar a visualização, eu sei que tem o retângulo 1 e retângulo 2. No retângulo 2, eu vou pressionar Ctrl T. E aí, quando eu pressionei Ctrl T, eu vou segurar o Alt e eu vou puxar numa alça aqui da diagonal. Pode ser qualquer uma da diagonal. Essa ou essa, tanto faz. Eu gosto muito de pegar na inferior, tá? Que eu acho que fica mais fácil, é mais lógico. Então, eu vou segurar o Alt, puxar para dentro. É perceptível, né? Puxei um pouquinho e soltei. É perceptível o seguinte, ó. Que ele marca aqui, vou aproximar para vocês verem, ó. Ele marca aqui a região, tá vendo? Ó, marcou aqui qual é a região. Ele trouxe uma distância perfeita aqui, só que nas laterais não. Na lateral não ficou legal a distância. Então, a dica é reduzir um pouco na lateral segurando o Shift, ó. Tá? Só que se eu segurar o Shift,
Vocês perceberam que, ó, ele diminui só de um lado, ele não diminui o outro junto? Então você tem que segurar o Alt e o Shift para reduzir os dois lados juntos. Eu estou reduzindo um pouquinho a mais só. Beleza? Então agora, se vocês perceberem, tem uma certa uniformidade na distância aqui, ó. Tudo bem? E aí eu vou pressionar o Enter e, pô, eu não consigo ver a diferença, né, do retângulo da frente e do retângulo de trás. Tranquilo, o que nós vamos fazer agora é o seguinte, eu posso entrar aqui nas propriedades novamente, né? Nas propriedades desse objeto, ou simplesmente clicando aqui 2 vezes, ou entrando na amostra, enfim, aonde você preferir. Eu vou entrar aqui na amostra porque eu já tenho essa cor aqui salva, ó, né? Então eu vou clicar aqui, ó, ele já vai escurecer. Então olha aí que legal. Então eu tenho uma cor no retângulo 1 é a cor clara no fundo, aí nesse retângulo interno eu deixei uma cor um pouco mais escura. E agora eu vou fazer o mesmo processo, só que eu não vou deixar uma redução tão alta, vou deixar uma redução menor. Então eu vou pressionar aqui Ctrl J de novo, vou trocar o nome para retângulo 3, tá? Porque daí fica com cada um com o seu nome. Ctrl T, olha aí que legal. Vamos usar lá então o Alt para reduzir, só que agora eu vou reduzir bem menos, ó, reduzindo bem menos. Aqui também na lateral, um pouquinho menos. E agora eu vou trocar também de cor. Só que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o retângulo 2 mais escuro, tá? Eu vou trabalhar dessa forma que eu acho que vai ficar mais interessante. Olha aí que legal. Então, resumindo, o que eu tenho aqui? Eu tenho 3 retângulos em 3 proporções diferentes. Eu vou mostrar um por um para ficar um pouco mais visível. Olha só, eu tenho o retângulo 1, que é o maior de todos, tá? Que é o primeiro que foi feito. Eu tenho o retângulo 2, que o retângulo 2 seria o segundo retângulo já com uma intensidade de cor mais escura. E o terceiro retângulo é o interno, que também não é nem tão claro e nem tão escuro. É só para dar aquela brincada em relação às tonalidades. Então a dica que eu dou para vocês é, pode trabalhar com cores diferentes? Poderia, tá? Não precisaria ser dentro do mesmo tom que nem eu estou usando aqui. Mas trabalhar com 3 tons que realmente possam conversar, né? Que possam ser próximos ali, que tenha uma combinação correta. Tudo bem? Bom, chegamos até aqui. Ok. Agora, qual vai ser a nossa próxima etapa? A nossa próxima etapa é brincar um pouquinho aqui nessa parte interna, que seria o seguinte. Eu gostaria de colocar algumas faixas ali. Legal, então para colocar algumas faixas, olha só que interessante. De novo, vamos trabalhar com a ferramenta retângulo. Vou entrar aqui na ferramenta retângulo, vou pegar um retângulo e vou criar aqui um retângulo fininho assim, nessa altura. Por que dessa altura? Porque eu estou pensando justamente da altura desta área interna para esta área aqui também, ó, tá? Onde eu estou passando o mouse. E aí o que eu vou fazer é o seguinte, nesse momento eu vou, deixa eu fechar aqui o propriedades, vou pegar aqui a ferramenta de seleção, vou trazer ele mais próximo, só que aí vamos trocar a cor, porque senão realmente a cor vai ficar difícil de identificar o que eu estou fazendo, né? Vou colocar preto, só para ficar mais visível, e vou trazer o retângulo para cá, beleza? Então, trouxe o retângulo praticamente em cima daquela linha ali, né, que nós tínhamos. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir a espessura dela para ficar justamente com esse espacinho que tem aqui, ó. Então, Ctrl T, vou me aproximar e vou segurar o Shift para reduzir só aquela área, ó, até chegar aqui, tá? Ó, Enter e beleza. Então, olha só que legal. Vou tirar o objeto de cima para vocês poderem ver, ó. Então, eu fiz uma pequena faixinha. Essa faixinha, ela vai... Opa, tirei o outro objeto de posição aqui, ó. Aí, deixa eu selecionar os 3 aqui e alinhar, porque senão vai ficar feio o negócio, né? Pronto, está alinhado. Então, olha só. Eu fiz um retângulo fininho ali, bonitinho, que cumpra a altura do nosso logotipo ali e na parte de baixo também, ok? O que eu vou estar fazendo? Eu vou simplesmente posicioná-lo ele aqui, ó, bem em cima dessa primeira região, e eu vou segurar o Alt e eu vou ir fazendo cópias. Quando eu seguro o Alt e arrasto, ele automaticamente vai sendo duplicado, tá? Então eu vou segurar o Alt, arrasto para o lado. Que distância que a gente vai dar? Vamos ver aqui, uns 25. Eu acho que já vai ficar legal. Então, estou arrastando ali, dei 25 de distância. Aí, novamente, tá? Ó, vou segurar o Alt, percebam lá, vou deixar 25. Olha que legal. Ele já mostra para mim que o anterior também tinha 25. Então,
essas guias inteligentes do Photoshop ajudam demais na hora do desenvolvimento. E aí o que eu aconselho? Você pode ir de um em um? Pode, mas olha só, vamos ser espertos. Eu tinha esses 3 retângulos aqui, né? O retângulo 4, 4 cópia e 4 cópia 2, que é justamente esses 3 aqui. Então eu posso segurar o Shift, selecionar todos esses retângulos que estão aqui, legal? E eu faço a mesma coisa, ó. Arrasto para cá, arrasto, ó. Agora, fique à vontade, se você quiser ir de um em um, porque eu sei que às vezes assusta ali porque as camadas vão aumentando. Mas é normal, tá? É que assim você agiliza o procedimento. Mas eu vou mostrar, inclusive, de um em um, porque eu acho que vai ser até mais coerente nesse momento. Então, olha só. Vou arrastando, ó, de um em um, vai dar 25 aqui, ó, deu 25. Vou arrastar de novo. Vai dar 25, beleza? Arrasto de novo, assim por diante. Então, estou segurando o Alt, com o Alt pressionado, eu vou arrastando. A hora que bate a medida, eu solto o clique. E aí, automaticamente, as camadas vão aumentando, obviamente, ali, tá? Olha aí, 25. Beleza. Perfeito. Então, o que acontece? Na verdade, essa distância de 25, se a gente for ser bem pragmático, né? Perceba que aqui está perfeito e aqui está sobrando um pedacinho. Por quê? Porque o alinhamento, principalmente da central, ela está um pouquinho para a esquerda, né? No meu caso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar todos esses objetos que estão aqui, ó, que foram vários, né? Então, eu clico no último, seguro o Shift e clico aqui no primeiro. Pegou todos? Deixa eu ver. Ah, faltou o primeiro, faltou esse aqui. Legal. E aí eu vou me aproximar. Então, foram feitos todos esses retângulos. Vou me aproximar e eu vou arrastar ele um pouquinho para cá, ó. Aí ele já entrou, ele já está perfeitamente alinhado aqui, ó. Tá? Agora, tá perfeito, tá super legal. Tá certinho do jeito que a gente gostaria. Próxima etapa, então, é fazer o quê? Eu não vou deixar esse monte de camada com um monte de retângulo, depois eu não vou saber o que é o quê. O que nós vamos fazer? Como todos aqueles retângulos pertencem a um único design, que são essas faixas, eu vou mesclar elas. De que forma? Todas as camadas estão selecionadas aqui, ó, certo? As que eu preciso. E vou pressionar no teclado Ctrl E. Ctrl E, ele pegou todos aqueles retângulos e uniu em uma camada só. Tá? E aí eu vou trocar aqui o nome de retângulo 4. Porque é o nosso quarto retângulo aí, né? Na verdade são vários retângulos, tudo bem? Olha aí que legal, tá vendo? Como mesclou, ficou tudo assim. O que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar esses retângulos dentro desta área aqui, ó, tá? Criando ali um pequeno efeito. Para isso, olha só que legal. Eu vou clicar aqui com o Ctrl na camada de baixo, eu vou deixar ela visível até, ó, mas eu vou clicar com o Ctrl nessa camada aqui. Então ele mostra qual é a área selecionável, perfeito? Olha só, cliquei nesta, perfeito? E aí eu vou vir aqui na camada de cima, na camada 4, do retângulo 4, e vou adicionar uma máscara. Quando eu clicar aqui para adicionar uma máscara, olha que legal. Eu peguei a seleção da camada de baixo, eu peguei a seleção do retângulo 3 e apliquei como máscara de camada no retângulo 4, que é o que está aparecendo aqui, ó. Então agora, os retângulos são visíveis apenas dentro daquela área. Legal? E aí aqui a gente poderia brincar, eu poderia trocar a cor, eu poderia colocar um efeito ou diminuir a opacidade, ó, né? Ou colocar um outro tipo de cor. Por exemplo, vou colocar uma cor como se fosse essa que seria a mais escura, ou essa daqui, ó, e vou diminuir um pouquinho a opacidade, só para dar um destaquezinho ali, um efeito, tá? Então, assim, fique à vontade nas cores, volto a dizer, o importante é você colocar, né, da maneira que você achar que fica mais interessante, beleza? Então, basicamente, o escopo maior ali do logotipo está pronto. E o que é mais legal? Observa nas camadas. Tudo através de retângulo, tudo através de uma mesma forma, vamos dizer assim, né? Retângulo 1, retângulo 2, retângulo 3, e ali o conjunto de fileirinhas de retângulo que está dando esse efeito ali dentro da área central. Show de bola! Próxima etapa, vamos colocar um nome, né? Vamos colocar uma faixa ali na área central, e naquela faixa a gente colocaria o nome do time, beleza? Então, eu vou pegar aqui, então, outro retângulo. Olha só que legal. Então, tudo à base de retângulo, hein? Estou pegando aqui outro retângulo. Vou criar um retângulo.
Esse retângulo eu criei ele ali fora, mas depois eu posso pegar a ferramenta seleção, né? Ferramenta mover, arrasto ele para cá, vou pressionar Ctrl T porque ele ficou pequeno demais e eu vou estender ele um pouquinho aqui com o Alt e o Shift pressionado para ele aumentar aqui dos lados assim, ó. Tá? Eu quero que ele fique mais ou menos assim. Então crie um retângulo que ele passe um pouquinho da área central ali do nosso escudo, beleza? E vamos fazer uma outra brincadeira que vai ser bem interessante. Pressiona Ctrl T, deixa o Ctrl T ativado nesse retângulo 5, tá? E aqui em cima ó, tem essa ferramentinha que são as ferramentas para deformação. Então quando eu clicar aqui, né, olha só que interessante, eu tenho a opção distorcer. Qual tipo de distorção você quer dar nesse retângulo? Tem vários, tá? No caso, vamos usar um dos mais conhecidos dentro de logotipos, né, de times e tal, né? É o tipo arco. Só que daí no tipo arco, perceba que ele, nossa, né? Fica virado demais, né? O que nós podemos fazer? Dá para reduzir um pouquinho, não deixar ele tão curvado assim, simplesmente vindo com o mouse aqui em cima desse pontinho, e se eu segurar e puxar ele para baixo, ó, ele já... Daí você define o quanto você quer, né? Ó, por exemplo, vou deixar mais ou menos assim, ó, pouca coisa, só algo mais suave. Chegou no que você gostaria, aí você vai lá e clica aqui no visto, ó. Confirma a transformação. E eu até vou fazer uma pequena redução, vou pressionar Ctrl T e eu vou segurar o Alt e o Shift e vou reduzir mais um pouquinho ele aqui, porque ele não precisava ficar tão grande. Fechou? Beleza? Então acho que aí já ficou bem interessante. Outra coisa que eu vou fazer é mudar a cor dele, tá? Porque eu não quero essa cor escura na frente, eu quero que seja uma cor clara na frente, só que também seja diferente justamente do restante das outras cores aqui. Então você pode trabalhar com vários nuances aí, tá? Então vamos ver quanto que eu vou trabalhar aqui, ó. Uma dica legal se você quiser trabalhar sempre com o mesmo tom é, quando você aplicar, você abre o seletor de cor e você trabalha aqui, ó, nessa opção que é o Black, ou seja, o quanto você vai deixar a cor mais escura ou mais clara, você consegue ir trabalhando legal aqui e vendo lá o resultado como vai ficar. Né? Isso que eu acho que é o mais interessante. Deixa eu clicar 2 vezes aqui, que ele não foi. Aí, agora foi. Então, eu vou reduzindo aqui, ó. Vamos supor, eu quero que seja claro, mas que não seja também exatamente o de trás, tá vendo? Ó? Então, ele não é parecido com esse, nem com o de dentro, nem com esse daqui. Então, isso que é bem interessante. Sempre que você quiser trocar a cor rápido de uma forma, você pode fazer isso. Vem dentro da camada, dá 2 cliques, você já faz a alteração. Fechou? Beleza. Bom, tá aqui onde a gente colocaria a área do texto. Só que dá para fazer mais uma brincadeira aí, que seria o seguinte. Um efeito como se fosse 3D dessa faixa entrando por trás do logo. Né? Não simplesmente agora jogar o texto ali e boa. Não, como que a gente colocaria um efeito ali atrás? É bem legal, dá para pegar a ferramenta caneta e fazer uma marquinha aqui com sombra. Ó, tá? Então olha que legal. Vou pegar então a ferramenta caneta, ó. Então eu pego a caneta, ó, opções da ferramenta caneta, que é a caneta comum. Lembrando que nós vamos criar ela como forma, beleza? E aí, olha que massa. Eu vou me aproximar e vou criar isso numa camada separada, né? Então eu vou criar aqui uma camada. Então eu clico aqui no cantinho, na parte inferior direita, dá para você clicar nesse botãozinho, ele cria uma camada, tudo bem? Para não misturar as coisas. E aqui bem simples, ó, estou me aproximando, porque eu vou fazer um clique aqui. Aí eu faço um outro clique aqui mais para dentro, né? E aí aqui eu faço um triângulozinho, ó. Um clique aqui e aqui ele já até fecha pra gente, ó. Não tem necessidade de fechar. Então eu fiz como se fosse um triângulo ali, tá? Só que é óbvio que essa forma, na verdade, ela tem que entrar atrás do retângulo. Então eu pego essa forma 1, arrasto para trás do retângulo. Olha que legal, ela entrou atrás da forma. Na verdade, eu vou ter que levar ela lá embaixo, atrás do último retângulo, porque ela tem que entrar atrás desse aqui também no meu caso. Então eu vou jogar ela lá embaixo, ó. Olha aí que massa, tá vendo? Ela entrou atrás, ó. Então cria aquele aspecto lá, o efeito que a gente quer. E aí, claro, eu vou trocar a cor dele também, não vai ser preto, então eu dou 2 cliques, venho aqui no seletor de cor, eu vou clicar aqui, ó, já pega com o conta-gotas, e eu posso escurecer ainda mais, ó. Olha aí que massa. Então, brinque com as cores o quanto quiser, dá para chegar num resultado bem legal. Como eu já fiz essa forma, eu não tenho necessidade de desenhar de novo do outro lado, é só fazer uma cópia,
né? Porque a forma está aqui, né? Da faixa, ó, certo? Então, se eu pressionar o Ctrl J ou simplesmente segurar o Alt e arrastar, ele já faz uma cópia, ó. Segura o Alt, arrasta, joga ele lá para o outro lado, ele está ali. Eu tenho que virar. Ctrl T, botão direito do mouse, e eu uso a opção virar horizontalmente. Virar horizontalmente é como se ele fizesse um espelhamento. Aí eu pressiono o Enter e simplesmente posiciono ali aonde a gente tinha o outro. E aí eu vou tirar o zoom para vocês verem. Olha aí que massa que ficou, já criou o efeito atrás, né? Então são essas duas forminhas aqui, ó. Eu vou até, a gente pode juntar elas, porque já terminou, então eu seguro o Ctrl, pego essas duas camadas, né? Pressiono o Ctrl E, já mesclou, né? E aí eu até tiro aqui, forma, vou deixar só como forma 1. Então olha que legal, tudo a gente está trabalhando à base de formas. Foi utilizado retângulos, e quando eu peguei a caneta ali para fazer um desenho, eu fiz uma forma. Bem interessante, né? Bem legal. Perfeito. Bom, dando sequência, então, a gente trabalharia com o texto. Para trabalhar com o texto, que ferramenta nós vamos usar? Obviamente, ferramenta texto, né? Quando eu pegar aqui a ferramenta texto, olha só que interessante. Texto comum. Eu vou parar o mouse aqui bem próximo. Deixa eu clicar aqui no retângulo 5, né, que é a da nossa faixa. Eu vou parar aqui com o mouse bem próximo. Você vai perceber o seguinte, que quando eu paro o mouse em cima da faixa, fica o símbolo ali do cursor do mouse com uma cobrinha, aparece, né? Porque ele entende que você quer realmente colocar o texto ali dentro. Então, eu vou segurar o clique, né, ali, e quando eu clicar, ele já coloca o texto. Só que acontece, nossa, Jonas, ficou zoado, o texto ficou virado de ponta cabeça e tal. Relaxa que a gente tem que mexer aonde agora? Nos controladores para ele entender aonde esse texto vai entrar. Nem tudo é tão rápido, né? Tá vendo só? Então, o que nós vamos ter que fazer na próxima etapa? Eu não vou nem digitar nada, eu vou deixar esse texto do jeito que está aí, zoado assim mesmo, por enquanto. E eu vou pegar agora aquela ferramenta que a gente já usou, que é a ferramenta de seleção direta, que é a setinha branca, ó. Com a setinha branca, olha que legal. Se eu segurar o clique e jogar aqui para cima, ó, lembrando, estou na camada do texto, tá? Ele já joga o texto, ó, ou para baixo ou para cima. Então é como se eu parasse o mouse em cima do texto e arrastasse para onde ele quisesse. E eu vou segurar o clique para mostrar uma coisa para vocês. Percebam o seguinte, que logo abaixo ali da faixa tem 3 risquinhas. Tem uma risquinha na esquerda, uma no meio e uma no final. Risquinha verde. Esse risquinho verde é que justamente dimensiona, agora eu soltei, tá? Justamente dimensiona onde você quer que comece e termine o texto. Porque às vezes se você tiver muito texto, ele vai embananar de novo. Então, olha só o que a gente faz. Eu venho com o mouse aqui, e vou definir que o primeiro, ó, tá vendo? Eu estou puxando o primeiro vai vir até aqui, ó. O segundo vai vir mais ou menos até aqui. E o terceiro vai vir até quase que o final. Então, olha só que legal, dá para a gente estender. Tá vendo como eu estou mexendo neles, ó? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que agora eu vou trabalhar com a ferramenta texto de novo para escrever o nome do time. E se for um time grande, vai dar ruim, né? Então, agora eu volto para a ferramenta texto, só clico ali dentro, e agora eu vou escrever aqui, por exemplo, seu time. O nome do time que você ia colocar. Beleza? Seu time. E aí, legal, tipo assim, você pode depois mexer dentro das ferramentas de caractere, porque daí você pode escolher a fonte que você quiser. Olha aí que massa, tá? Tem várias fontes. E também, claro, o tamanho da fonte, se você quiser uma fonte maior ou menor, né? Eu vou colocar aqui 110, que daí já vai ficar um pouquinho menor e já vai ficar legal. Outra coisa também muito boa, a gente pode subir esse texto porque ele está colado bem na base da faixa. Então, olha que simples. Eu basicamente vou pressionar Ctrl T, e quando eu pressionei Ctrl T, eu vou com a setinha do teclado, ó, estou pressionando a setinha, ó, e vou jogando o texto mais para cima, tá vendo? Ó? E aí eu vou jogando até onde eu achar que ele centraliza mais ou menos ali e pressiono Enter. Então, olha que massa, já está aí, né? Se você quiser tirar aquela guia, porque realmente agora aquela guia não tem mais necessidade, mas se você quiser só ocultar, você pressiona Ctrl H. Ctrl H você oculta aquela linha, daí não fica te incomodando mais, porque a gente usou ela só no início para fazer o alinhamento, não é verdade? Olha aí que massa, né? Já ficou bem interessante. E aí, o que nós podemos aprimorar, tá? Para aprimorar, eu tenho aqui
algumas formas personalizadas. Então, dentro das ferramentas de forma, eu tenho aqui formas personalizadas, aonde eu tenho aqui um conjunto de pincéis chamado escudo de futebol, né? E aí tem aqui o loginho da Champions, talvez vocês conheçam aí, né? Um dos principais campeonatos aí internacionais de futebol famosíssimos, né? E aí eu vou pegar e vou criar aqui, ó, olha aí que legal, vou criar essa bolinha aqui da Champions, né? Um designzinho legal. Criei ela ali e vou posicionar ela aqui em cima. Claro, ficou grande demais, vou reduzir um pouquinho. Vou jogar ela aqui assim, ó. Olha que massa. Já posicionou, já ficou interessante, né? Aí nós podemos fazer uma brincadeira aqui que seria o seguinte. Eu queria que ela tivesse um preenchimento. Como ela está transparente, né? Eu gostaria que tivesse um fundo branco ali, né? Para deixar um fundinho branco atrás dela aqui, aí eu teria que criar uma nova camada. Então, eu vou criar aqui uma nova camada, tá? E nessa nova camada, eu vou pegar a ferramenta caneta novamente, né? Só que aí, a ferramenta caneta coloca um preenchimento branco, tá? Eu clico aqui para escolher um preenchimento branco. E olha só que legal. Eu vou me aproximar e, basicamente, eu vou ir clicando aqui, ó, ao redor desta área. E é como se ele fosse colocando aí essa forma... Ah, ela está fazendo na frente, né? Tinha que fazer atrás, desculpa. Deixa eu até apagar aqui, ó. Eu crio essa camada e vou deixar essa camada abaixo da Champions, ó. Abaixo dela, beleza? Aí eu vou lá de novo, vou pegar a ferramenta caneta. Olha aí que legal. Vou clicando. Olha aí que massa. Tá vendo? Já vai fazendo aqui bonitinho toda a nossa estrutura. Olha aí que interessante. E vou fechando. Vou marcando aqui. Legal. E fechamos aqui, ó. Olha aí que massa, tá vendo? Então ficou esse design por trás aqui da bola da Champions. Né? Ficou bem interessante. Aí depois, se eu quiser segurar o clique, selecionar os dois e pressionar Ctrl E, né, para mesclar, até poderia, só que aí o que acontece? Pode dar um problema ali na questão da junção das camadas. Então a gente vai deixar assim mesmo. Se eu quiser trabalhar com os ajustes, eu sempre seleciono as duas camadas e eu trabalho aqui com a redução ou o aumento. Ó, posiciono bonitinho. Se quiser deixar um pouco maior, pode deixar maior. Olha aí que legal. Beleza? Já ficou interessante aí. Agora vamos colocar um acabamento aqui na parte inferior e, por exemplo, uma data de quando esse clube iniciou, né? Então, tem outras formas aqui para a gente colocar no acabamento. Eu vou entrar aqui em forma personalizada novamente. E aí eu tenho aqui esses dois objetos. Olha só que legal. Que na verdade eu posso usar um objeto e depois simplesmente fazer a opção para espelhar, né? Então ele está aqui, ó. Tá? Eu posso espelhar ele depois, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dele, né? Vou posicionar ele aqui na frente, ó. Olha aí que legal, né? E aí eu posso pressionar o Alt, arrastar para o lado e fazer a mesma coisa igual eu fiz ali na região da faixa, né? Ctrl T e virar, com o botão direito do mouse, virar horizontalmente, ele já cria outro ali do outro lado. Vou fazer uma aberturinha um pouco mais para lá, essa um pouco mais para cá, e aí pego de novo a ferramenta texto, vou clicar aqui e vou escrever, por exemplo, vamos supor que é um time de 2020, né? Coloquei aqui 2020, opa, cadê? Não, coloquei não, né? Deixa eu colocar de novo. Então, 2020, olha aí que legal. Aí a gente diminui, posiciona o texto legalzinho. Aqui a gente pode pressionar o Ctrl H novamente, para trabalhar com um alinhamento mais conciso, né? Mais interessante, que fique correto, né? Perfeito? E aí eu puxo um pouquinho mais para a esquerda, esse daqui eu vou trazer um pouquinho mais para cá, assim, ó. Olha aí que legal, tá? Para dar uma trabalhada melhor aqui no seu time, dá para a gente colocar uma sombra ali também. Então eu vou pegar aqui onde ele está, ó, que é justamente nesta camada. E eu vou entrar aqui, então, em FX e vou entrar na opção de, vamos ver aqui, sombra projetada. Vamos ver como é que ele vai ficar com sombra projetada. Olha que legal. Já ficou um ajuste interessante. Eu vou aumentar um pouco mais aqui a opacidade.
a distância eu vou deixar um pouco mais reduzida, e aqui você pode brincar o quanto você quiser, que era só para dar um destaque, né? Ok, vou fazer a mesma coisa aqui em 2020, na parte inferior, vou entrar lá também, sombra projetada, né? E aí também vou fazer uma diminuição, porque é um texto menor, né? Olha aí que legal, ok. E perfeito, olha aí que massa aí que ficou o nosso logo, né? São várias camadas, são vários processos, realmente, é um pouquinho mais longo, mas a gente consegue chegar no resultado realmente que fique mais agradável, né? Apenas vou fazer, para finalizar, um último ajuste em relação a essa forma e a bola da Champions, né? Que eu vou jogar ela um pouquinho mais para cá, para que ela fique um pouquinho mais centralizada. Aí, beleza. Tá ótimo. E aí você poderia exportar isso em PNG, né? Porque exportando em PNG depois você poderia mandar para uma gráfica e já entraria o ajuste legal. Então acho que fica bem interessante aí o seu resultado em relação ao logo. Beleza? Bom, antes de finalizar, vamos voltar lá para a apresentação, só para a gente falar sobre mais alguns assuntos. Beleza, galera? Não poderia faltar a questão aí de teórica, os questionários, perguntas para a gente poder finalizar a nossa palestra, né? Então, quais os tipos de formas básicas disponíveis no Photoshop? Então, quais os tipos de formas que tem lá? Dá uma olhadinha e depois você cita. Cite os benefícios da utilização da ferramenta caneta. O que é uma forma personalizada? Qual a extensão de arquivos para importação do Photoshop? Isso é bem interessante, fica como um desafio para vocês. Descreva como exportar um logotipo com fundo transparente. Isso daí é bem legal para que você pesquise e vá atrás também para como exportar esse logo em formato transparente, beleza? Aí na questão prática, claro, né? Crie um logotipo para um time de esportes. Como eu falei, né? Pode ser para qualquer tipo de time, qualquer tipo de modalidade, tá? E aí seria muito legal, eu gostaria muito de ver se vocês postassem também aqui nos comentários do vídeo, beleza? Continue assistindo às aulas, continue se comprometendo aí com as aulas online, isso é um recado diretamente aos alunos Microcamp, perfeito? E claro, curta, compartilhe, comente, deixe aí sugestões de novas palestras, se ficou com alguma dificuldade também, estou aqui para estar auxiliando, perfeito? Bom, fico por aqui, eu espero que tenha sido muito agradável e te espero numa próxima palestra, beleza? Um grande abraço e até a próxima!